Um dos grandes desafios para você, mantenedor de escola, é ter direção. Quem pode me orientar do que fazer comercialmente na minha escola? Como captar alunos, como fidelizar os meus alunos, como gerar listas de espera, como aumentar o meu faturamento? E, obviamente, esse canal de informação é aqui no Educatom Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e saiba que aqui na tela tem um QR Code onde você, direcionando o seu celular, você vai ser levado para o nosso grupo do WhatsApp, onde que semanalmente nos encontramos com todos os mantenedores de escola para falar sobre como crescer a tua instituição e como gerar mais valor na vida das pessoas. Se você quer entender qual é a diferença entre preço e valor, faça parte da nossa comunidade, direcionando o seu celular para esse QR Code e, obviamente, fazendo parte e acompanhando o nosso Educatom Podcast. Fala pessoal, excelente tarde para todos vocês que vão acompanhar aí o nosso Educatom Podcast. Estamos aqui em mais um episódio falando de educação, falando de conhecimento, de ensino, metodologia, com pessoas muito bem formadas, estruturadas e vivem educação na sua essência. E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial, que é a Brenda Donato, mantenedora de uma escola aqui em Alphaville, é também da área, vamos se dizer assim, empresarial, atua em outros negócios, mas o que eu quero trazer muito dela hoje para vocês, donos de escola, é a visão de uma construção de um método que fez muito sentido quando eu visitei essa escola, quando eu a conheci, e eu queria que ela pudesse explorar nesse nosso bate-papo para que vocês entendessem a real formação e o impacto que as nossas escolas, que o ensino traz na vida dos nossos alunos, na vida das crianças, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. E Brenda, seja muito bem-vinda também, muito obrigado por ter você aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com as escolas e com esse mundo educacional. Legal, legal. Brenda, como eu já te falei lá na escola, eu acredito que a tua capacidade e o teu conhecimento deve estar muito forte no mercado, porque hoje em dia, nesse universo digital, né, os bons, muitas das vezes, por não se posicionarem ou não aparecerem tanto, acabam deixando com que aqueles que não dominam o negócio consigam sobressair por saberem vender, saberem se posicionar, mas você me trouxe muito conhecimento no dia que nós fomos visitar a tua escola. Você me trouxe muitas visões que sim, gerou até algumas mudanças no meu comportamento e na minha maneira de ser em casa, mas eu queria começar pelo primeiro passo ali de entender a Brenda, de onde que ela vem, como foi a tua chegada na educação, o que te levou a chegar em educação, qual que é a tua trajetória até aqui? Legal. Bom, a minha trajetória, eu sou psicóloga, né, por formação, tenho aí mais de 20 anos de atuação. E eu sempre fui uma apaixonada por transformações, em todos os sentidos, transformações de pessoas, transformações de lugares, processos, e eu sempre acreditei muito na força da transformação e do coletivo, sempre foram duas coisas que me guiaram muito. Bom, me formei em Mogi das Cruzes também, né, em psicologia há 23, 24 anos atrás. E comecei a atuar com recursos humanos numa, hoje, grande empresa no segmento financeiro e desenvolvi toda a minha carreira focada, no corporativo. Só que eu nunca me distanciei da questão da psicologia e do desenvolvimento humano. Então, dentro do corporativo, esse foi o tom que eu dei para as relações corporativas, a relação do humano, da pessoa que estava além da entrega do processo. Então, esse sempre foi o olhar. E aí, esses quase 26 anos no corporativo me trouxeram uma visão muito ampla de pessoas e uma visão muito ampla de negócios. Como é que isso sempre caminhou lado a lado para atingimento dos objetivos finais corporativos. E aí, no meio do paralelo, né, quem me conhece sabe que eu sou meio workaholic, assim, sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tive uma clínica, atendendo famílias e crianças, então sempre tive esse olhar aí muito forte para a psicologia, para o desenvolvimento. Bom, em 2019, eu tive meu primeiro filho, Noah. E a maternidade me trouxe a oportunidade de enxergar a criança como um grande laboratório,
dentro da minha própria casa. Então, tudo aquilo que eu havia estudado, famílias que eu havia atendido, construções de projetos para as pessoas dentro da empresa, começava a se materializar ali com os comportamentos do meu filho. E eu comecei a perceber o quanto um adulto tem um impacto direto no desenvolvimento dessa criança. E foi a partir daí que eu comecei, a partir do Noah, do nascimento do Noah, da minha maternidade, da loucura que é o maternar, né? Sim. Perceber algumas sutilezas na questão do desenvolvimento da personalidade. E o quanto a minha atitude, a atitude do meu marido, a atitude em casa impactava no Noah. E avançando um pouquinho mais, eu comecei a perceber o quanto a escola impactava na vida dele. E aí, quando ele começou a entrar na época da escola, coisas muito sutis que parecem pequenas bobeiras me incomodavam demais na relação que ele estabelecia com a escola e o meu posicionamento em casa em relação a tudo isso. E aí, foi dentro desse contexto inteiro que nasceu a identidade do eu. Eu sou, além de psicóloga, psicodramatista, né? É a minha especialidade na psicologia. E eu comecei a entender o que seria algo positivo e propositivo para o desenvolvimento de um adulto saudável na primeira infância, a partir da experiência com o Noah. E eu comecei lá no ano de 2020, no início da pandemia, a rascunhar uma metodologia e a criação da escola saiu dessa experiência e dessa dor de não encontrar algo que eu entendia que fosse a escola do sonho de consumo para os meus filhos. Então, foi até aí que eu cheguei no processo da educação. Eu deixei na gaveta esse projeto, né? No meio da pandemia seria uma loucura evoluir qualquer coisa, a gente não sabia nem como que a gente ia acordar no dia seguinte. E esse projeto ficou guardado e eu continuei a minha carreira corporativa, mas ainda com um incômodo de como é que eu estou trabalhando aqui no corporativo essas pessoas e cada vez mais, principalmente depois da pandemia, eu via pessoas adoecidas no trabalho. E adoecidas não só pelo meio do trabalho, mas por todo o histórico de vida delas, por tudo que elas viveram na infância. E aí, foi a minha primeira eureka, né? A primeira eureka foi a infância e tudo que acontece na infância, ela carrega para a vida corporativa. Então, eu olhava para o mundo corporativo, executivos de 40 anos de idade, debatendo um temas sérios para o futuro da organização, totalmente infantilizados, totalmente inseguros, com uma insegurança, e essa insegurança vinha da onde, né? Eu olhava todo aquele cenário. Esse medo, essa briga desnecessária, esse nível de estresse, vinha da onde? Lá do desenvolvimento da história deles, da infância, da relação parental. Bom, e aí eu conectei o desenvolvimento do meu filho a toda essa experiência corporativa e eu comecei a pensar como é que eu poderia efetivamente fazer diferença no mundo que eu queria do futuro para os meus filhos, inclusive. E eu cheguei à conclusão que a maneira de fazer essa diferença era trabalhar com educação infantil. Caraca. E aí, dessa construção, eu materializei toda a metodologia, dei o nome, né, à escola, que se chama Identidade do Eu, justamente para a construção de identidades fortes para o futuro da humanidade. E eu comecei a entender que era assim que eu poderia contribuir para o futuro do mundo melhor para os meus filhos. Na construção da primeira infância, porque é na primeira infância que tudo acontece. Total. A infância é o solo que a gente pisa pelo resto da nossa vida. Então, tudo que aconteceu com a gente na primeira infância marca toda a nossa história. A maneira como a gente lida hoje com os nossos filhos, com a nossa relação de trabalho, com a nossa construção toda, vem da primeira infância. Né? Porque a personalidade de todo ser humano se forma até os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Ou seja, quem a gente foi construído na primeira infância. Cara... Então, essa foi a grande
construção da identidade do eu. Você já começou arrebentando de conteúdo. Como você é, porque isso é muito bom nesta colocação que você foi trazendo, mas eu queria voltar ali no momento que você foi para psicologia, Tá bom. porque todo esse método que você desenvolveu, eu acredito que não só no Identidade do Eu, como nas outras escolas de Alphaville e outras pelo Brasil, elas precisavam entender um pouco mais, ou melhor, um pouco mais não, tudo sobre método, até para elas compreenderem se o que estão fazendo está contribuindo para esse futuro da nação que a gente tanto fala, que a gente tanto diz, né? Sim. Então, o primeiro ponto aí é que eu vejo, e aí vão sendo insights também. Eu vejo a estrutura que você fez para a Identidade do Eu, você levando para outras escolas, tá? Sim. Porque isso é um ponto interessante. Você podendo também ajudar outras escolas, no quesito até mesmo como uma consultora, porque aquilo que você faz, o que você construiu na escola e a maneira como você fala, pela tua experiência, existe uma necessidade nas escolas também de olharem para esse ponto, Sim. porque relação parental é algo que eu quero que nós pudéssemos se aprofundar muito hoje, Com tá? certeza. Eu quero muito se aprofundar nisso, por quê? Porque é algo que é reflexo, sim, do futuro dos nossos filhos. Então eu tenho um casalzinho, a Estela com 5, o Henrique com 3, que vai fazer 4 agora, e tem muita coisa que eu vinha fazendo que era reflexo, sim, da minha infância, muita coisa a gente vem mudando, só que tem muito mais coisa para melhorar. Sim. A todo instante. Então, tá, por onde que eu começo, o que eu devo fazer, como que eu posso construir essa alteração em mim, né, para que possa ali ter uma mudança neles, ou até mesmo eles terem um pouco mais da construção em si, com uma certa liberdade, sem basear nas minhas frustrações. Mas eu queria, no momento que você foi estudar psicologia, o que te levou a estudar psicologia? Tá. E a partir disso foi construindo talvez essa tua jornada. Mas o que te levou a estudar, a entrar para dentro dessa área? Olha só, eu não sei, se meu pai e minha mãe estivessem aqui, eles iam falar que eu sou um ponto fora da curva em termos de questionamento. Então, para você ter uma ideia, eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, eu entrei muito precoce na faculdade. E qual foi a minha necessidade e a minha motivação? Então, para vocês conhecerem a minha história de infância, né? Então, eu sou tudo isso por conta da minha história de infância. Ok. Eu sou a primeira filha de 2 jovens, cujo meu pai tinha exatamente 17 anos e minha mãe 18 anos, quando ficou grávida, Caraca. por, enfim, um descuido. Aham. Então, eles eram muito novos. Sim. Pensa o que sentia um menino de 17 anos ao descobrir que será pai. Caraca. Pense em uma mulher com 18 anos descobrindo que está grávida e que estava num relacionamento com meu pai há apenas 1 mês. Agora, deu ruim, a gente vai ter linguagem, que né? fazer alguma coisa, É isso aí. né? É isso aí. E o meu pai, ele vem de uma família muito tradicional, né? Nós somos descendentes italianos. Tá. E a minha avó, e é uma família muito bem estruturada. Então foi meio que o óleo e a água. Meu pai, de uma família muito tradicional, abastecida, estruturada. E a minha mãe, da periferia de São Paulo, Tá bom. né? Tá. Bom, e aí, quando o meu pai falou pra minha avó paterna, né, pra mãe dele, fiz merda, desculpa a palavra, depois vocês Mas cortam, não, deu ruim, Pode falar que aqui é à vontade, tá? Fica à vontade. deu ruim, Aham. enfim, a minha avó, muito tradicionalista, falou, então, meu querido, você vai casar. Você vai casar, e a minha avó puxou a responsabilidade pra ela. Tá bom. Então, Vó paterna. Tá. paterna. Minha avó paterna sempre foi muito durona, assim. Dona Lourdes, minha avó, que sempre foi a minha paixão, enfim, aliás, eu tenho muito em mim, dela, inclusive, falou, não, você vai assumir a responsabilidade agora. E trouxe minha mãe, deu estrutura pra minha mãe, pro meu pai, e assim começa a minha história, né? Tá. E eu lá dentro, muito provavelmente da barriga da minha mãe, dentro do útero materno, já sentia toda essa insegurança de uma mudança de vida, né? Total.
Então já tinha lá uma instabilidade. Eu, Brenda nenenzinha, pensava, poxa vida, minha vida acabou, né? Eu atrapalhei a vida do meu pai e da minha mãe. E eu criei essa mentalidade emocional, né? Esse desenvolvimento, esse olhar emocional, como uma criança que precisava dar certo. Tá. E eu precisava dar certo porque eu já tinha vindo para estragar a vida dos meus pais, muito jovens. E isso nunca foi falado, tá? E mais um parênteses aqui, quando você coloca isso, é algo que você sentia, você colocou que nunca foi falado, então da onde veio essa tua visão? Depois de muito tempo fazendo muita terapia, obviamente, né? Mas é isso que acontece quando a criança, ela capta sinais. Ela capta sinais e ela interpreta os sinais. Então, muito provavelmente, quando eu era criança, tinham sinais desta relação imatura, porque pensa, um homem e uma mulher com 17 anos acabaram de sair da adolescência, como é que era a relação desse casal? Sim. A relação desse casal era imatura, né? E eu, criança, estava no meio dessa relação. Aham. E eu, criança, captava esses sinais e eu interpretava. Então, eu, criança, interpretei que eu era um problema ali, porque eu vim na hora errada. Ok. E aí, o que uma criança mais quer na vida? Ser amada. E ser amada pelos pais. Então, eu me tornei a melhor criança do mundo. O que era ser a melhor criança do mundo, entre aspas? Era nunca dei um trabalho para eles, sempre fui uma excelente aluna, sempre tirei notas boas, nunca repeti de ano, sempre fui super educada, uma criança altamente adaptada, né? Por quê? Porque eu queria pertencer, porque eu queria que as pessoas me amassem, Ah, já que eu já vim de uma questão indesejada e atrapalhei a vida de alguém. Isso era o que estava no meu inconsciente. Bom, isso você tinha quantos anos, Brenda? eu não cheguei à conclusão isso pequenininha, né? Mas assim, depois de eu tô só explicando para dizer para você por que que eu sou essa criança precoce. Tá. Eu sou essa criança precoce porque eu precisei ser essa criança precoce. Cara, mas que, assim, Profundo, né? é muito profundo e que interpretação que você teve. É, eu precisei. E aí, entrei na faculdade nova e tive uma vida, né, que eu posso dizer até hoje, uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, sempre fui totalmente independente, comecei a trabalhar com 14 anos sem precisar trabalhar, porque eu quis trabalhar, porque eu entendia que eu precisava ser dona de mim. Tá bom. Então, tudo isso, quem eu sou, é reflexo dessa infância, dessa construção de identidade na infância. E aí, voltando à tua pergunta, por que que eu cheguei até a psicologia? Porque eu racionalizava muito o meu pensamento, né? Porque, enfim, eu tinha que dar certo. E aí, o que que eu pensava com 14 anos, 15 anos de idade? Eu preciso ser independente. Eu quero fazer medicina, eu quero ser médica pediatra. Eu sempre tive isso na cabeça. Eu quero ser médica pediatra. Então, eu sempre tinha o quê com a infância. E aí, eu pensava, bom, vou tentar prestar vestibular. Só que se eu passar em medicina, eu vou ter que estudar o dia inteiro. Mesmo que eu passe numa escola pública, não gere gastos nem nada, eu vou ter que estudar o dia inteiro. Estudar o dia inteiro significa não poder ganhar dinheiro. E como é que eu vou construir a minha independência sem ganhar dinheiro? Era isso que eu pensava com 14 anos de idade. Caraca. E aí, o que que eu fiz? Pedi pro meu pai, pai, eu quero que você... Meu pai trabalhava na Editora Abril Tá bom. e ele fazia editoração dos livros de estudante, ele trabalhou anos na revista Cláudia. E aí eu falei, pai, traz pra mim um guia de estudante. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. Compra pra mim um guia de estudante. Ele comprou, ele trouxe. E eu comecei a folhear todas as profissões do guia de estudante com 14, 15 anos. E aí eu cheguei até a psicologia. E eu falei, a psicologia olha pra tudo que acontece emocionalmente com as pessoas. A psicologia pode trabalhar tanto em empresas, como em clínica, como em hospital, como tem uma diversidade. É isso que eu quero ser. Aí
eu falei pra minha mãe que eu já queria trabalhar, começar a trabalhar. E minha mãe, eu era menor de idade, então eu não podia começar a trabalhar sozinha. Minha mãe me acompanhou numa entrevista de emprego na época era Motorola, um call center. Aham. E eu passei pelo processo seletivo com um psicólogo. E aí eu comecei a olhar para ele, é assim que psicólogos trabalham nas empresas? Bom, tá decidido, eu quero fazer psicologia. Então foi assim que eu cheguei na psicologia. Quando eu cheguei na psicologia, eu fui para a faculdade, como eu falei para você, eu entrei com 17 anos na faculdade. Então passei, prestei vestibular, passei, eu trabalhava até às 3 da tarde, saía do trabalho no centro de São Paulo, pegava o fretadão para Mogi das Cruzes e ia para Mogi das Cruzes Coisa, estudar. cara. Quando eu cheguei na sala, todas as minhas amigas falavam da clínica, né? Porque eu quero clinicar. E eu ficava pensando assim, gente, não vai dar certo eu sair daqui e clinicar. Porque quem vai contratar ou pagar bem para uma psicóloga novinha, que não tem experiência de vida, que não tem repertório, eu não vou ganhar bem como clínica. Eu preciso começar numa área que eu ganhe dinheiro, para eu me estabilizar, para eu olhar para o que vem depois. E aí foi que eu decidi entrar no estágio no corporativo, mas nunca deixei a clínica, porque a clínica e o desenvolvimento humano sempre foi o meu paralelo do sonho. Então foi essa minha construção de carreira. E eu tô já trazendo toda essa história para vocês entenderem que essa construção de carreira tão racional, tão estruturada, veio do medo e da insegurança da minha criança de que eu preciso dar certo. E se eu preciso dar certo, eu preciso construir uma estratégia. Foi isso que me motivou internamente. Foi esse desenvolvimento de personalidade e de estrutura que me fez chegar até onde eu cheguei. Caramba. Brenda do céu, você foi falando, e aí não tem jeito, a gente vai mergulhando no nosso eu aqui também, né? Não tem Sim, jeito. Porque quando você fala, poxa, de toda essa visão e da onde você partiu, teoricamente, não deveria ser assim. não precisaria, né? Não precisaria ser assim, porque, vamos se dizer, você veio de uma insegurança, você veio de um momento ali de um medo, cara, o que que naturalmente a gente vai pensar dessa pessoa? Ela vai levar toda essa insegurança, todo esse medo pra frente, mas ela não vai conseguir ter uma visão de que eu preciso dar certo. Sim. Sempre vai existir o medo. E eu acho que essa é a beleza de ser humano. Cada um de nós vai reagir de maneira diferente aos contextos postos. Então, eu tive a reação do tipo, eu não vou ficar, não é isso que eu quero uma construção, eu quero ser independente, é isso que eu quero para mim. E outras pessoas, dentro desse mesmo contexto, pode ter tido uma reação de insegurança. Só que assim, qual é a mágica disso tudo, né? Os nossos pais, quando têm a gente, também estão em momentos diferentes. Então, quando a gente fala assim, ó, 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe têm características diferentes. É porque talvez esse pai e essa mãe não sejam exatamente os mesmos com as crianças. Então, por um exemplo, quando eu tive o Noah, primeiro filho, eu tive o Noah num contexto de aprendizado, eu não sabia o que era maternar. Então, eu estava aprendendo, eu também tinha muita insegurança. Com a Ivy, eu não era a mesma mãe com o Noah, eu era uma mãe completamente diferente. Por quê? Eu já sabia já sabia me comunicar com aquele bebê, eu já sabia me conectar emocionalmente com a Ivy. Com o Noah foi um aprendizado para os dois. Então entende que a natureza de desenvolvimento humano dos dois vai ser diferente, porque eles não receberam o mesmo estímulo só porque era a mesma mãe. Eu estava com outro nível de maturidade no segundo filho. Então, assim foi comigo em relação ao meu irmão. Meu irmão tem características completamente diferentes de mim. Por algumas questões. Primeiro, ele foi planejado, eu não fui. Segundo, minha mãe parou de trabalhar para cuidar dele. Comigo, ela estava estabilizando a vida dela, então ela precisava trabalhar. Então, entende o contexto em que essa criança foi sendo desenvolvida e tudo que acontecia nesse meio vai transformando quem ela é.
o momento em que a mãe estava, o momento em que o adulto estava, transforma essa construção de personalidade, e por isso a gente vai sendo tão diferente, mesmo saindo da mesma família, do mesmo lugar, do mesmo pai, da mesma mãe. Porque o humano nunca vai ser igual. Tem uma frase que eu não lembro de quem era, mas eu escutei, né? Nós somos seres únicos e irrepetíveis. Essa palavra irrepetível me marca em vários momentos, porque não tem como. Nós podemos vir de lugares semelhantes, de uma história de vida semelhante, mas você é você, eu sou eu. Não tem como a gente ser igual, não tem como ser a mesma pessoa. Mas eu quero me aprofundar aí. Tá bom? Vamos entrando mais pra dentro, tá? Então, assim, vamos lá. Ainda mais? Vocês vão dar conta? Quero. Cara, a minha cabeça vai indo porque eu sei que tem muita gente que vai assistir, que tá acompanhando, que não só são mantenedores de escola, mas são pais, são mães, são empresários e que acaba que abala muito no quesito hoje criação dos filhos. Sim. Pautado em tantas informações e até mesmo considerando esse mundo digital. Sim. Porque quando eu nasci em 95. Em 95, quando eu nasci, não tinha tudo que tinha hoje. De tecnologia, celular, não tinha. O nosso negócio era jogar futebol, era brincar na rua, correr, dentro de casa pais muito duros, muito rígidos. E hoje é um cenário bem diferente. Sim, mais ou menos. Esse mais ou menos e pautado na criação. Por que tá tão desafiador hoje o cenário da gente conseguir criar os nossos filhos, sabe? Como que você conseguiria trazer essa tua visão dentro da psicologia? E a partir disso eu queria que nós fôssemos mais a fundo. Como que eu deixo a minha frustração de lado? Depois, como que eu, além de deixar essa frustração de lado, os momentos que eu nem percebo que eu já tô transmitindo, como que eu consigo diminuir até não transmitir? Se já errei, existe possibilidade de acertar? Corrigir? Como? Tá. Ó, pra eu contar pra você sobre isso, eu vou ter que falar sobre a história da humanidade. Tudo bem. Fica Então, à vontade. Fica à vontade. Te contar uma história pra colocar todo mundo no contexto pra esse entendimento inicial, tá? Porque como eu sempre falo, as coisas, a gente muitas vezes está olhando o fim. Ok. Qual é o fim? O fim é uma educação desafiadora. Mas como nós chegamos até aqui? Isso é importante, a gente entender historicamente. Ok. Então vamos lá. A gente tem vários estudos que falam sobre o desenho original do ser humano. Ok. Tá? Então, quando nós vivíamos sem ainda a evolução da fala e da comunicação, porque assim, a gente conhece na escola a história do Homo sapiens. Ok. Mas o que aconteceu antes do Homo sapiens? Antes da descoberta do fogo, antes da comunicação do ser humano. Tem uma história antes. Uhum. E como é que os seres humanos viviam antes desta comunicação? Os seres humanos, eles eram coletivos. E foi assim que a raça humana se perpetuou. Uhum. A partir da coletividade. Então, o ser humano, ele nasceu para se conectar emocionalmente. Essa é a essência humana. Uhum. Criar conexões emocionais. Ok. Essa é a essência humana. Foi assim que a gente se protegeu de perigos. Foi assim, vivendo em bandos e em grupos, que a gente conseguiu, enquanto espécie, se perpetuar. Bom, isso posto, como que essa sociedade vivia? Essa sociedade vivia de maneira horizontalizada. O que significa dizer viver de maneira horizontalizada? Significa que não existiam papéis sociais. Então, não tinha o conceito homem, não tinha o conceito mulher. Não tinha conceitos de gêneros nem hierarquias. Eram todos, inclusive historicamente, você olhando lá atrás, mulheres eram caçadoras. Uhum. Elas caçavam. E homens cuidavam do bando. Então não tinha essa diferenciação de papéis. Homens fazem isso, mulheres fazem aquilo. Isso era o viver no coletivo. Todos se ajudavam em prol da sobrevivência. Ok. Tá? Então tinha uma questão coletiva. No advento do fogo,
E quando nós começamos a aprender a se comunicar, o nosso cérebro aumentou. Tá. Ele teve uma mudança de tamanho, porque é isso que acontece, inclusive até hoje, quando os bebês começam a falar. O cérebro vai aumentando de tamanho, tá? E com essa construção cognitiva da comunicação, a gente começou a aprender a produzir alimentos. E aí veio a era agrícola para a humanidade. Quando entra a era agrícola, a gente começa a entender papéis e a gente começa a classificar hierarquias sociais. Classificando hierarquias sociais, existe o mito, que é o que a gente fala, isso não é biológico, isso é um mito social. O mito da diferença de papéis entre homens e mulheres. Ok. Então a gente chama isso de mito porque isso foi algo criado a partir do momento em que a gente começou a plantar e a assumir territórios e coisas como minha. Isto é meu, esta terra é minha. Então, quando a gente começou a assumir as coisas de maneira individualizada, a gente começa também a definir papéis sociais e hierarquias. Aí a gente chega até a era do que nós chamamos hoje de patriarcado. Porque o que empoderou nesses papéis sociais? Fisiologicamente, é mais natural que o homem tenha uma robustez física maior perante mulher e crianças. Uhum. Então, o patriarcado se forma a partir desse conceito fisiológico, de que já que o homem é mais forte na sua essência, ele assume a frente. Ok. E aí os papéis foram se construindo. Bom, a partir daí veio a questão de monarquias, reis e o maior conceito, que é o conceito e a mentalidade que a gente vive socialmente hoje, que é o conceito da cadeia alimentar e humana, que o mais forte tem poder sobre o mais fraco. E aí, essa é a polarização social que a gente vive até os dias de hoje, com a memória do patriarcado, com a memória da força. E aí a gente vive essa polarização que funciona da seguinte forma: homens mandam nas mulheres. Adultos mandam nas crianças. Brancos predominam sobre pretos. Caraca, velho. Enfim, e aí foi que a gente criou uma sociedade polarizada, onde precisa ter uma força, quem tem poder, o mais forte manda no mais fraco. E é essa mentalidade que a gente vive hoje. Bom, trazendo essa realidade dessa mentalidade para o cenário educacional de filhos e famílias. Nós, enquanto adultos, acreditamos, pela força do patriarcado, pela força dessa memória, né, de construção da civilização humana, de que a gente tem que exercer poder sobre a criança e que educar é o exercício do poder do mais forte para o mais fraco. É inadmissível a gente dar voz para uma criança e ouvir o que de fato ela deseja ou quer falar para a gente, porque ela tem que obedecer, porque o adulto é que manda. E é sob esse conceito do patriarcado que a gente constrói a sociedade. E aí, o que isso causa de problemas sociais para a gente? Uma sociedade cada vez menos crítica, porque se eu educo uma criança, eu não estou desenvolvendo a visão crítica dela. Ela está desenvolvendo a visão crítica a partir do meu olhar de mundo e não da construção dela. Ok. Então, eu estou apenas repetindo crenças nas crianças e não permitindo que ela seja o natural na essência dela. Porque reza a lenda que a criança precisa obedecer. E criança legal é criança obediente, disciplinada, que faz o que a gente, enquanto adulto, quer. Parênteses. Quais passos fazer, então, para que essa criança não entre nessa linha de ela tem que obedecer? Para que ela traga o que ela tem dentro dela e aí sim construa essa identidade dela.
A primeira coisa, qual que é a essência do ser humano? E que a gente se esqueceu por conta do patriarcado. Conexão. Ok, Essa é a essência humana. ok. Nós existimos para ficar em simbiose emocional, para colaborar. Então, vou dar para você um exemplo, tá? Quando uma criança chora, o adulto, nesta visão patriarcal, entende que ela está chorando porque ela está fazendo birra. Então, o que que a gente faz? A gente silencia ainda mais. Para de chorar, isso é uma frescura, você é muito mimado, eu preciso te deixar de castigo para você poder entender o que é a vida. É isso que a gente faz, Tá, da visão adulto. tá. E se eu disser para você que o choro nada mais é a manifestação de um cérebro imaturo que ainda não consegue construir o que ele está sentindo? Então ele chora. Se a criança não sabe, e aí vamos falar de ciência de novo. O cérebro demora para amadurecer emocionalmente anos. E ele só completa a sua maturidade emocional aos 25 anos de idade. 25 anos de idade. E olhe lá. Então, pensa numa criança de 4 anos de idade quando chora e que a gente interpreta que é birra. E esses 25 anos, ele pode mudar pautado da onde vem essa criança. Por exemplo, ser mais do que 25 ou até um pouco. Geralmente é fisiológico, tá? Tá bom. Então, o amadurecimento completo do cérebro emocional Tá. é com 25 anos de idade, Caraca. tá? Então, ou seja, se demora, se só com 25 anos de idade a gente amadurece neurologicamente a questão emocional, como é que eu quero que uma criança de 4 anos de idade não faça birra? A gente interpreta como birra, mas na verdade não é. É a forma como ela sabe manifestar emoção. Então, ao invés da gente julgar, porque quando eu faço assim com uma criança, você tá chorando por nada, que bobeira é esse choro? O maior desejo de uma criança é agradar os pais. É para isso que uma criança vive emocionalmente, porque a criança tem o desejo original e a necessidade de estar conectada emocionalmente. Se o meu pai está dizendo, ou minha mãe, que chorar é uma grande bobeira e é mimo, que eu sou uma criança mimada, eu estou entendendo que eu, criança, estou fazendo algo errado. Então eu silencio a minha emoção. Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar emoção. Não posso, porque eu quero agradar o meu pai e a minha mãe. E aí eu cresço um adulto que não expressa emoção e sentimento. Porque lá atrás, meu pai e minha mãe falou que era bobeira. Entende aonde vai sendo a construção desse patriarcado? Entende? E Brenda. se fosse diferente, né, essa relação poderia ser: me conta, por que que você tá chorando? De que forma poderia ser diferente, né? Me conta, por que que você tá chorando? Você deve estar chateado, né, com alguma coisa? E aí eu tô ensinando a criança a nomear a emoção e mostrando para ela que ela tem valor e que aquilo que ela sente tem valor. Vocês entendem a diferença? E por que que a gente silencia a criança? Por que que a gente silencia a criança? Porque incomoda a gente. Então, na verdade, nunca é sobre a criança. É sempre sobre o adulto. A gente silencia a criança porque bate na gente. Porque incomoda a gente. Então, quando a gente está diante de uma criança, a criança, ela abre pra gente um portal de um adulto que foi ferido na infância. Se meu pai me falou que chorar era bobeira, eu tenho que falar pro meu filho que chorar é bobeira. Porque aquele choro me incomoda. E assim a gente vai alimentando uma sociedade emocionalmente doente. Então você colocou que o primeiro passo para essa mudança, para que a gente não acabe trazendo sobre o adulto para a criança, eu preciso entender que o primeiro passo é a conexão. Conexão. Legal. Depois, O adulto precisa se autoconhecer e se perceber. E entender por que que aquela criança traz tanto incômodo.
Tá. Por que que aquela criança ou aquele choro incomoda? Por que que aquela suposta birra incomoda? Por que que aquela atitude daquela criança levada incomoda? O adulto está se vendo nessa criança, será? Porque, na verdade, no fundo, é a inabilidade do adulto em lidar com aquela criança. E quando a gente... Vamos pensar no mundo corporativo, lá, nos nossos empregos. Tá. Quando a gente se vê incapaz de lidar com alguma coisa de adulto para adulto, o que que a gente faz? Normalmente? Luta ou fuga. É isso que a gente faz. Eu tive uma experiência essa semana disso. Por uma decisão que eu tive dentro da empresa, que envolvia a parte comportamental, o que existiu num primeiro momento do outro lado foi a fuga, e aí horas depois foi a luta. A pessoa começou a querer entrar em embate, num grau de exposição. Então, o que você tá. E aí eu tô falando de um adulto que eu, por exemplo, eu tenho 30, a pessoa tem os seus 37. Mas olha só, aí entra algo que eu já tinha escutado sobre musculatura emocional. A musculatura emocional para suportar alguns embates ou algumas decisões que são diferentes daquilo que você criou como expectativa, faz você ir para esse cenário de fuga ou de luta. E é isso que a gente repete com a criança nesse adultismo estruturado, entende? Então talvez, eu vou trazer coisas aqui, porque aí você vai falando assim, talvez não. Acredito eu que o primeiro passo é poder entrar nessa esfera de me conhecer, de me entender, de saber de onde que eu venho, toda a minha jornada para me tratar, vamos dizer assim. Nem sei se essa é a palavra, né? Se é me tratar. Então, assim, ó, para que a gente se autoconhece? Para mudar? Que esse é a primeira coisa que a gente tem que tirar e desmistificar. Tá. Eu não me autoconheço para eu mudar. Eu me autoconheço para entender quais são os meus limites das relações e o que eu faço de maneira inconsciente que impacta no meio ou nas minhas relações. Então, se eu sei que tal situação me deixa numa condição de desequilíbrio ou desregulação emocional, Tá. eu vou encontrar mecanismos para lidar melhor com aquela situação. Não é para mudar. Não é para mudar porque nós somos quem nós somos. Entende? Legal. E quem nós somos fez um sentido na constituição de personalidade na primeira infância. Entende? Então, não é certo ou errado ser quem a gente é. Mas a partir do momento em que eu, pai, eu, mãe, eu, educador, sei quem eu sou e quais são os meus limites, eu faço escolhas e eu consigo criar mecanismos para lidar melhor com o choro de uma criança, com o incômodo de uma criança. Entende? É esse o ponto. Brenda, você é necessária nas escolas. Não só na identidade do eu. É porque o que você tá me falando aqui, até me veio um insight para poder te passar, porque eu acredito que valeria muito a pena você investir nisso. Seria ter um livro teu sobre. E aí, teve uma frase que você falou que me marcou, que para mim seria até nome, assim. Mas, obviamente, por que eu tô dizendo? Porque esse cenário de educação e vivendo uma experiência dentro de casa, quando você falou do laboratório na maternidade, é o que eu vivo dentro de casa. Tem coisas, eu preciso melhorar muito, tá? Mas muito. Deixa eu só falar sobre eu preciso melhorar muito, pra gente também tirar a leveza disso. É assim, ó. A gente, às vezes, paralisa. E muitos pais, mães, enfim, paralisam e falam, putz, mas isso aí que a Brenda tá falando, é utopia, não dá. A gente se paralisa porque a gente também vem de uma condição onde a gente tem que ser pais e mães perfeitos. E ninguém na humanidade é perfeito. Então, o que E a gente acaba se cobrando num nível... É, isso aí. Então, assim, o que eu quero deixar para todo mundo que tá assistindo aqui para vocês? Maternidade e paternidade não é culpa. Tá. É responsabilidade. É diferente. Tá. Então, assim, não adianta eu dizer que eu sou culpado pelos erros que eu cometi com a minha criança, porque eu também aprendi assim.
Eu aprendi dessa maneira, então eu tô replicando, então não é culpa. Tá. A gente faz parte de um sistema patriarcado onde esse era o correto até então. Tá. Só que a partir do momento em que a gente busca conhecimento, a gente se torna responsável por olhar para isso de uma maneira diferente. Então não é culpa, é responsabilidade. Sim, nós somos responsáveis por aquilo que a gente causa nos nossos filhos. Somos. E é muito importante... Culpados não, responsáveis sim. É muito importante você falar, porque assim, de algum tempo recente pra cá que eu comecei a querer me debruçar mais de entender sobre a paternidade. Uhum. Porque até então eu acredito que era uma reprodução. Sim. E não algo, poxa, eu sei o que estou fazendo e o impacto que isso está gerando. Uhum. Então, teve um livro recente, e aí você vai entrando, né, em conteúdos, vai assistindo podcast, vai vendo, vai lendo, vai falando, poxa, eu preciso entender mais. Porque também você vê seus filhos avançando, tendo alguns comportamentos, e você fala, poxa, calma aí, deixa eu entender melhor esse cenário aqui. E aí teve um livro que eu li recente, que é o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. Ah, maravilhoso. Esse livro, ele foi a porta de entrada para o início de mudanças. Ou melhor, o início de eu me autoconhecer e me tornar responsável. Tem outro livro também que eu sugiro aí, deixa a dica, que é o livro da Maya Angelou, que fala, o título dele é Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. Tá. E vem da Escola da Educação Positiva, que é uma das linhas que a gente segue lá na Identidade do Eu. E elas são maravilhosas, são também 4 mães que trabalham na educação para a transformação da educação no país, assim, no mundo. Maravilhoso. Então, vale muito a pena. Maravilhoso, porque quando eu li esse livro, eu acho que no primeiro capítulo ele já arrebentou comigo por conta de algumas mudanças. Eu até hoje tem uma parte que me marcou bastante, que é, por exemplo, você recebe uma visita em casa e o filho daquele casal derruba um suco no chão. O que você vai falar? Você tem uma tratativa. Tá tudo bem. Fica problema, tranquilo, eu vou limpo. passar. Se é teu filho... Que desatenção! Você não presta atenção em nada. De novo derrubou o suco. Cara, isso pra mim, eu falei assim, meu Deus do céu. Ali começou a despertar várias recordações, lembranças. E aí eu comecei a mudar, sabendo que é necessário, sabe, me desenvolver mais para isso. Sim. Porque eu comecei a ter algumas atitudes, até minha esposa também começou a ter essas mudanças de atitudes que foram muito boas para as crianças. Sim. Então tinha alguma ação, nós já íamos lá com aquela pressão toda, né? E com aquela rigidez e tal. E a gente começou a entender que não. E desse ponto, os dois são muito diferentes. Então acaba que a maneira como eu falo com um, não dá para eu falar com o outro. Sim. Eu não consigo, porque eles acabam reagindo de forma diferente. E porque eles têm conexões com você de forma diferente. Cara, isso... Aí eu comecei a observar e falei, poxa, a educação ela tá indo cada vez mais nesse sentido de personalização. Não dá para padronizar. Aí você começa a questionar a nossa estrutura de educação no Brasil. Exato. Que você bota todo mundo, você ensina igual para todo mundo, mas, cara... As necessidades não são iguais. Não dá para... Não tem como. Sim. Não tem como. Aí eu olho para minha filha, eu falo com ela de um jeito, ela entende. Se eu falo a mesma coisa com o meu filho, não entende. Eu tenho que falar de outro jeito, no outro tom, de uma outra maneira. Aí você começa a perceber sobre essa personalização. Legal. Então você falou conexão, autoconhecimento. Sim. Depois do autoconhecimento, para onde que eu vou? Para atingir essa autorresponsabilidade. Eu acho que, para mim, tá? Se você tem a conexão com a sua criança, a conexão real e genuína, e se você tem a disponibilidade de entender o que nesta relação te pega, te machuca, que é o autoconhecimento, você não precisa do próximo passo. Tá ótimo. Você não precisa do próximo passo, porque daí você tem que ficar em constante observância desta relação. Entende? É isso. E nos micropassos, né? Porque nas micro questões... Eu vou dar para vocês um exemplo da minha casa. Tá. No final do ano,
no final do ano de 2000, a gente tá em 2025, né? De 24 para 25, a gente estava reformando a escola Tá, para deixar a escola de pé, porque ela tá aberta aí há 9 meses só. Meu marido e eu decidimos reformar a nossa casa tá bom. e a vida inteira acontecendo. O Noah, como eu disse, é o nosso filho mais velho, de 6 anos de idade. E aí, nesse dia, eu estava no meu escritório, porque a grande parte do tempo eu trabalho em casa, remotamente. Estava no meu escritório numa live com mais de 700 pessoas nessa live dentro do escritório. O Noah estava assistindo TV, o desenho dele, na sala. E o meu esposo estava atendendo o eletricista que estava fazendo testes na elétrica da casa. Bom, aí o que aconteceu? Como estava em obra, enfim, o eletricista estava mexendo, piscou a energia. Aí, o que aconteceu com a TV? A TV desligou. Tá. Bom, aí o meu filho lá gritou: "O que aconteceu?" Bravo. E ninguém respondeu absolutamente nada para ele. Eu não respondi porque eu estava tentando administrar, ligando a live do meu celular, porque caiu a internet também. Tá. E o meu marido tentando administrar o BO todo da casa com o eletricista. Voltou a energia. Voltou a live, tá. Como ele estava testando, caiu de novo. Segunda vez. Tá. Aí o Noah, de novo, essa porcaria! E começou a ficar nervoso. Mais um pouquinho de nervoso. Então, assim, ó, começou a regular, Ok, desregulou, ok. voltamos. Na terceira vez que caiu de novo, ele ficou com tanta raiva, ele pegou o controle e tacou na TV assim, tá! E arrebentou a tela da TV. Meu Deus. Arrebentou. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu terminei a live. A hora que eu terminei a minha live, que eu abri a porta, tava o caos. Meu marido dando bronca no Noah, o Noah chorando, a TV arrebentada. Eu, meu Deus do céu. E aí, meu marido, né? Porque você vai ficar agora sem isso, sem isso, sem isso, sem isso? Você sabe quanto custa essa TV? E tá. Aquela caos, E né? que é natural pra um pai. Não tem. Cara, ok. Não, ok. pensa no adulto, né? O adulto em reforma, tentando resolver a coisa da casa, eu lá dentro, o caos Ok. instaurado. Bom, aí o Noah, assim, ó, ele ia se encolhendo cada vez mais, se encolhendo cada vez mais. Daí eu respirei e falei assim: filho, faz o seguinte, sobe pro teu quarto e pega o teu uniforme, porque já vai dar o horário da escola. Beleza. Aí eu falei pro meu marido: para. Não vamos aplicar nada com o Noah agora. Não é a hora. Você tá muito nervoso. Eu também tô muito nervosa. A gente só vai assustar ele. Vamos entender o que aconteceu aqui? Quando ele descer, a gente vai falar pra ele: você vai pra escola, o papai e a mamãe vão conversar. E à noite a gente bate um papo nós três. Beleza. Aí ele desceu, meu marido falou isso pra ele: tá bom, filho, vai pra escola, já. Aí quando ele foi pra escola, eu sentei com meu marido e falei assim: ó, vamos analisar o contexto? Ele sinalizou pra gente 2 vezes que estava acontecendo alguma coisa. Quem de nós adultos, que são os adultos regulados emocionalmente, falou pra ele: filho, está caindo a internet porque a gente tá testando a luz da casa. A gente deixou ele lá. Entendeu? Sentindo aquela raiva. Ninguém parou e falou assim: calma, filho. Ninguém se comunicou com ele. A gente deixou que a raiva dele crescesse. E o segundo ponto, por que ele tá tão raivoso desse jeito? Ele tá tão raivoso porque ele tá num ambiente de mudança. E a gente é responsável porque a gente deixou ele nesse ambiente de mudança e de instabilidade. Então, é muito fácil agora a gente virar para ele e culpar ele porque ele tacou o controle na TV. Mas e a gente nesse contexto? Porque a gente é que colocou ele dentro desse contexto, não foi ele. Caraca. Bom, aí nós conversamos. Quando ele chegou da escola, eu já estava calma, meu marido também, concordamos. Aí sentamos nós dois e falamos: filho, e aí, vamos conversar sobre o que aconteceu? Me conta,
Por que você jogou o controle na TV? Porque vocês não me ouviam. Porque ninguém vinha falar comigo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Tá bom, então desculpa por isso. O papai e a mamãe estavam ocupados. A gente não queria te deixar sozinho. Eu sei que isso te deixou com raiva, tarará. Mas agora a gente tem uma questão para resolver juntos. A TV tá quebrada. E custa caro. Como que a gente pode resolver essa situação, você acha? Ele falou assim, mamãe, eu não sei, mas talvez se quando a gente for no shopping, eu não comprar brinquedos pra gente poder juntar dinheiro e pagar a TV? Você acha que isso é justo pra você? Isso te faz bem? Sim, então tá bom. Pronto. Acabou, tá resolvida a TV. Não tem ferida ali, porque nós adultos assumimos a nossa parte e ele entendeu como funcionam as coisas. Vai ser sempre possível assim? Não vai. Sabe por quê? Porque já teve vezes que ele fez isso e eu gritei com ele. Porque eu também não estava regulada, entende? Mas, Brenda, olha só, cara. Olha só. Só que a gente precisa partir do princípio de analisar, e é por isso que eu falo do contexto, e é isso que eu falo com as professoras na escola, é isso que eu falo com os pais. A gente só vê a mordida, entendeu? A criança mordeu a outra, mas o que aconteceu antes da mordida? Qual que é o contexto em que essa mordida aconteceu? Qual que é o contexto que a briga na escola aconteceu? O que veio antes? Recentemente eu tinha feito uma leitura de um cara, não vou me recordar o nome, que ele fala, quando alguma coisa acontece, outra coisa aconteceu antes. Exatamente. E é exato o que você acabou de dizer. Exatamente. E na maioria das vezes, se não 100%, é por uma questão emocional. Sim, e nossa leitura, nós somos treinados para ler só o que está acontecendo até aqui. A gente não tem uma leitura crítica de análise daquilo que está acontecendo antes. Nossa. A gente só julga aquilo que está diante dos nossos olhos. Se a gente se acalma, entende que o filho não está fazendo aquilo para agredir a gente. Ele está fazendo aquilo porque ele está tentando se regular. Não tem a ver com a gente. Né? Então a gente cresce adultos muito egocentristas. A gente acha que tudo que acontece diz respeito a gente. Entendeu? É pra me provocar, é pra me irritar, é pra me tirar do prumo. Não, não é sobre você, querido adulto. É sobre a criança tentando se autorregular. Que legal. Que legal. E quando a gente entra num contexto, por exemplo, de você ter errado 100%, e teu filho já tá com mais de 7, 8, 9, 10 anos. E aí, o que fazer? Bom, de Dá novo, pra corrigir? a gente fala que isso é reparar danos. Então, o nome disso é reparação de danos. Os danos vão ser criados nas relações. Então, por conta dos nossos vieses e por conta das nossas crenças, da maneira como a gente foi criado no sistema patriarcal, a gente vai causar danos. Qual é o nosso papel? Minimizar esses danos. De que forma? Reconectando. Ok. Esse é o ponto. E aí, assim, Ok. quando a gente fala dessa primeira infância, se ela não foi uma primeira infância onde a mãe conseguiu se conectar com o filho, o pai conseguiu se conectar com o filho, qual é o segundo nascimento de toda a humanidade? Nós temos aí, no caso das mulheres principalmente, dos pais, dos homens também, mas nós temos 3 nascimentos. O nascimento de fato, Tá. que é o primeiro. O segundo nascimento é a adolescência. Ok. E o terceiro nascimento é quando a gente se torna pais e mães. Tá. Então, esses são os 3 grandes marcos de nascimento que nós temos. Bom, então, quando a criança deixa de ser criança e entra na adolescência, se ela viveu uma infância sem a conexão parental, sem ter essa conexão que é a essência humana, ela vai ser um adolescente que vai dar bastante trabalho. Tá. Então, o adolescente que dá trabalho é a criança que não teve a relação de conexão. E aí os pais falam, eu não sei o que eu faço com esse adolescente. Você não sabe o que você faz com esse adolescente porque você já não sabia o que você fazia com a criança. Você já não tinha conexão com essa criança.
Então, você vai ter um adolescente que vai dizer para você as coisas que acontecem, que vai falar o que está sentindo, porque ele foi trabalhado emocionalmente como criança. Porque quando criança ele teve espaço para falar o que ele sentia. Então, como adolescente, ele vai continuar falando o que ele sentia. Só que se ele não teve espaço, ele foi uma criança silenciada, onde ele ouviu que ele tinha que engolir o choro, que ele era mimado, a criança foi diminuída o tempo todo nessa relação adultista. O que vai acontecer é que ele vai ser um adolescente fechado, ele não vai falar com você. Ele vai contar as coisas mais íntimas pra você, por quê? Se ele vai tomar porrada ou ele vai ser julgado. Ele não vai falar. Entende? Então Caraca, tudo começa aqui. Brenda, tem coisa aí dentro, hein? Nossa, legal. Você foi gerando muita reflexão. Porque, querendo ou não, a gente volta ao passado, né? Se recorda da nossa jornada e você olha para o presente entendendo o que você está construindo também dentro da tua casa, né? Sim. E este presente é o futuro que a gente fala da humanidade colaborativa. No final, quais são os problemas que a gente vai ter sociais? A questão mais individualizada, porque com o advento da inteligência artificial, das relações mais plásticas, mais superficiais, a gente está tornando pessoas cada vez mais individualizadas. Então, quando eu volto no ser essencial, na origem do ser humano, que a origem do ser humano é a colaboração, se a gente não olha para a criança como um ser original, colaborativo e reforça isso, reforça essa escuta, reforça a criança no centro, eu tenho adultos egocentristas e que vão atuar de maneira fechada. E a espécie não se perpetua. Por que a espécie não se perpetua? Porque a gente só consegue dar continuidade à humanidade por meio do coletivo. Uma sociedade polarizada, seja ela politicamente, seja ela em opiniões polarizadas, porque perceba, eu sei que o intuito não é político, mas isso nos move. Tá tudo bem. A gente, sempre que vem eleição, a gente está torcendo para A ou para B. Ok. A gente é de direita ou a gente é de esquerda. Ok. A gente nunca está vendo as nuances de forma colaborativa. Só que uma sociedade polarizada, uma sociedade que acredita em A ou que acredita em B, é uma sociedade enfraquecida. Porque a gente sempre vai ficar lutando para ter mais no lado A ou mais no lado B. E a gente não se perpetua, porque a gente só vai se perpetuar pela colaboração. Só que essa polarização social vem do patriarcado. Porque é melhor atuar pela força. Entende? Ok. E aí, neste ponto, considerando essa tua fala e vendo o atual momento, como que eu olho para frente? O que dá para se esperar o imaginado que vem para frente? Essa é a política educacional da identidade do eu. Trabalhar as crianças na essência para que elas sejam mais colaborativas e menos polarizadas. Caraca. Então, a metodologia da identidade do eu, ela nasce exatamente de estimular as crianças no trabalho de colaboração. Entende? O estímulo da colaboração e da construção coletiva. Porque a partir dessa construção coletiva na primeira infância, a gente conseguindo olhar para o outro, dar voz, ter crítica, ter voz, a gente não cai na polarização. A gente começa a questionar o status quo das coisas de fato. Então, essa para mim é a grande... Se você perguntar assim para mim, se você pudesse classificar em uma frase, qual que é o futuro da humanidade? O futuro da humanidade está na educação infantil. Agora. É esse o movimento que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para a educação infantil e a gente tem que sustentar uma escola com adolescentes que têm voz, que têm um espaço, que têm um lugar crítico e que não são silenciados, que têm pessoas e adultos regulados emocionalmente para conseguir conduzir essa trajetória de maneira emocionalmente saudável e colaborativa. Para mim, esse é o futuro.
E o futuro está na educação. Não é à toa que eu saí, não saí ainda, né? Tô no corporativo, sempre vou estar no corporativo, eu tenho a paixão pelo corporativo, mas é por isso que eu migrei para a educação. Porque eu entendo que essa é a minha contribuição efetiva para o mundo. Caramba, forte, hein? Forte, reflexivo. E aí você começa a olhar para tudo como tá indo, né? Sim, É necessário que possa se expandir esse método para sim. mais lugares. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é sensibilizar a sociedade para isso. E tem muitos movimentos, tá? É que isso fica muito distante, porque a força da escola tradicional ainda impera. Os pais, como quem é o decisor da escola do filho é o pai, e o pai tem uma visão de que ele precisa estar numa escola forte para passar no vestibular, a escola forte é a decisão do patriarcado ainda. Porque a força de uma escola não diz respeito ao conteúdo da escola. A força da escola diz respeito à construção dessa identidade do indivíduo. Porque quando a gente fala de conteúdo para passar no vestibular, gente, é fácil, conteúdo é racional. Só que Sim, criança consegue aprender racionalmente com a emoção abalada, ansioso? Então tem uma coisa que vem antes da questão conteudista. E a outra coisa que eu falo muito é que os pais, eles se preocupam, eles falam assim, né? A gente já ouviu muito isso. Ah, educação infantil, escolinha é para brincar. Deixa lá para brincar, não é? entendeu? Eu vou investir mesmo dinheiro quando ele for No tiver médio, exatamente, ensino médio, lá faculdade. eu vou investir, eu vou colocar numa escola boa. Esse é o grande erro social. Hum. Porque se eu estou, sim, se a gente realmente tem o conhecimento profundo de que a personalidade da criança e tudo que ela vai ser na adolescência se constrói até os 6 anos de vida, o maior investimento da família tem que ser na educação infantil. Total. Porque se eu dou uma base emocional forte para essa criança, ela pode ser quem ela quiser, inclusive educacionalmente. Se ela está segura emocionalmente, ela vai aprender. Ela vai conseguir construir toda essa parte cognitiva do aprendizado, da leitura, da escrita, da matemática, porque a questão do aprendizado e da alfabetização é lógica, tem uma lógica. O que não tem lógica e é construído degrau a degrau é a construção emocional. E ela precisa de mais tempo para ser investida. Então, tudo na vida é feito em ondas. Antes de eu andar, eu engatinho. Antes de eu falar, eu aprendo a andar. Então, é um processo. Antes de eu aprender a ler e escrever, eu preciso ter uma construção emocional saudável para me sentir seguro para aportar a próxima fase racional. E aí, Fábio, gostou da aula? Caraca, Brenda! Nossa, tem coisa, hein, cara? Tem, tem, Muita coisa. tem. E tem um monte de teoria que aporta isso. Então, uma das teorias que a gente usa na escola é a educação positiva como uma base de protocolo. A gente usa a teoria do apego de Bowlby, que é uma teoria muito antiga e que ela foi construída na vinculação, né? Então, o quanto você se vincula, se conecta com a criança, ela responde de maneira completamente diferente a todo o processo de aprendizado. Tá. Quando ela se sente num ambiente seguro, ela é uma criança. Quando ela se sente num ambiente inseguro, ela é outra criança, com outras respostas. Enfim, tem tantos outros contribuidores aí, tanto da psicologia como da pedagogia, que falam isso há muito tempo e a gente não se conecta. Por quê? A gente está ainda muito ligado a uma pedagogia tradicionalista. E é isso que a gente tem que começar a avançar e olhar de maneira diferente. É aí que eu gosto de citar do documentário do Brasil Paralelo. Uhum. Que são os 3 documentários Pátria Educadora. Episódio 1, 2 e 3. Se eu não me engano, são 3 que eles falaram.
E tem um outro que eles lançaram falando dentro das universidades. Aí você começa a ver, assim, de forma ainda superficial, mas se pega todas as tuas falas que você foi, ainda daria para ir bem mais, mas se pegar o que você trouxe, primeiro assiste esse documentário e vê todas as tuas falas, aí você começa a entender, cara, eu preciso me mexer. Sim. E tá atento a esses cenários, porque se a gente não se atentar, a tendência aí é ir para um caminho que, cara, Sim, sem dúvida. é muito preocupante. E continuar um caminho de dominação, entende? Que é o que a gente não quer. Não rola. Como quando você falou do colaborativo, sabe o que me recordou? A parte do filme da Moana. Uhum. Do viver em comunidade. Onde vem ali eu acho que é o pai, o avô dela, ou um daqueles que tentou ir além, né, dos mares e acabou não conseguindo voltar. E aí ele vem e fala pra ela, Moana, se você não fizer isso, você vai viver só. E aí ele começa, aí sai tudo e só ela sozinha. Então você precisa ir para você unir as comunidades pra gente poder perpetuar a nossa. E cara, você me levou pra essa parte do filme. E ó, a Moana precisou saber quem ela era pra ela ter coragem de desbravar. A gente vai num filme que muitas das vezes, por isso que eu falo, quanto mais a gente tá a todo instante pensando num filme que você assiste com os filhos, que eu assisti com as crianças, te traz uma recordação agora. Cara, que legal. Que legal. Brenda, ó, tem muita coisa pra gente poder puxar, mas obviamente, eu já te falei alguns caminhos que a gente tá construindo e eu quero abrir um pouco mais isso com você, porque eu acho que faz muito sentido, que é que dentro do nosso canal do podcast a gente está abrindo novos braços para falar sobre assuntos de educação, e é muito importante trazer pessoas que tenham relevância para contribuir com outras que possam vir a sentar e falar sobre e discutir sobre. Então é algo que eu penso muito e hoje foi uma visão de poder também ter uma clareza daquilo que eu já tinha visto lá quando fui visitar a escola. Então quero também me aprofundar nisso contigo e ao mesmo tempo entender aí hoje como que você consegue, além da escola, além da sua ação no corporativo, você já está pensando em outras maneiras de poder contribuir dentro das escolas, ou é algo de médio a longo prazo? Como que você olha para esse cenário? A gente tem alguns serviços na escola, né, que a gente já desenhou, que é montar um grupo de parentalidade consciente. Tá. E isso é algo que a gente entende que criar esses grupos é um auxílio para trazer consciência para a paternidade, para a maternidade. Muito. Então a gente já tem um projeto para criar pequenos grupos, né? Porque não adianta também criar grupões, né? Então tem que ser grupos para discutir mesmo, para trazer questões. Então a gente vai provavelmente lançar aí nos próximos meses. Legal. E toda essa parte consultiva para escolas, palestras, enfim, a gente está super disponível. Inclusive, em novembro, a gente vai fazer um treinamento só com adolescentes dentro da escola, de educação emocional. Que legal. Em parceria com a empresa Arita Treinamentos, que foi um treinamento, né, que eu fiz para educação emocional para adolescentes. Que legal. Necessário. Brenda, quero te agradecer o tempo que você esteve aqui. É um prazer. Poder conversar. Obviamente, o nosso Educatom Podcast, eu sento mesmo numa posição de aluno aqui. Gosto, anoto tudo e vou anotando, você vai vendo, que, né? Não tem como. Mas por quê? Porque as pessoas que estão vindo e você, poxa, contribui muito pela experiência, pelo conhecimento e por uma necessidade mesmo, né, da gente querer se desenvolver sempre mais. Eu acho que a cada um instante você vai avançando num degrau, você vai vendo que pode mais, você quer se desenvolver mais. Então, isso é muito importante, está sendo muito importante nessa minha jornada. E, ao mesmo tempo, eu acredito que a nossa audiência, os mantenedores, as pessoas da área de educação, quem vai assistir, também precisa de entender que sempre quando eu converso tem um desafio ali, o medo, né? Sim. E até por isso que vem
se diminuindo a visão de ter filhos. Uhum. Né? Eu quero não quero ter filhos, só quero ter um filho. Não. E eu falo, gente, vocês não têm noção primeiro é uma bênção, é uma graça, mas o quanto você se desenvolve também, né? Então... Eu falo que o curso mais bem pago que eu tive na vida de desenvolvimento foi a maternidade. Maravilhoso. É maravilhoso. Filho, eu vejo que como a gente se desenvolve, como a gente se autoconhece também. Sim. Óbvio, se você está aberto para fazer esse cenário também, Sim. porque é necessário você estar aberto, né? Sim. Então, acredito que tem muitos aí que precisavam também ouvir. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os mantenedores, quem vai assistir, para que pudesse mesmo incomodar, sabe? Uhum. E a gente começar a pensar melhor nessa criação e no desenvolvimento das nossas crianças. Fica à vontade. Eu acho que a mensagem que eu deixo para todos os educadores, para todos os pais e para todas as mães é que não há caminho para o futuro da humanidade sem o autoconhecimento, sem a gente olhar com coragem para dentro, para a gente poder começar a quebrar essas crenças do adultismo estruturado e que trouxe tanto sofrimento social. Então, hoje a gente tem uma sociedade doente emocionalmente porque não se permitiu olhar para a direção que precisava olhar. E eu acho que no papel de educador, no papel de pai e de mãe, a gente tem que começar a mudar esse jogo. E esse jogo se muda com autoconsciência, autoconhecimento. Obrigado. Obrigada. Pessoal, quero agradecer vocês que nos assistiram por aqui. Quero agradecer vocês por terem recebido novamente esse episódio de uma forma tão aberta e que obviamente vai trazer mudanças, evoluções, crescimento para vocês. E assim nós encerramos mais um Educatom Podcast. Obrigado por hoje.